Então, hoje vamos fazer nossa revisão para a prova do segundo bimestre para as turmas de primeiros anos. Vou pegar aqui a caneta vermelha. Tá riscando, deixa eu dar só uma aumentada aqui no realce. Aí, pronto. Aí, gente, que é um probleminha aqui só. Pronto. Aí, primeira questão, né? Considere os elementos abaixo e assinale a opção correta. Então, ele dá uma série de elementos químicos, né? Potássio, oxigênio, argônio, oxigênio novamente, cloro, oxigênio e cálcio. Lembrando só de uma coisa. Você pode ter, ou representa um elemento químico por seu símbolo, né? Então, o símbolo, no caso aqui, ó, potássio K, oxigênio O, argônio AR, cloro Cl e cálcio Ca. Aí você tem um conceito aqui nessa questão, que é o conceito de número atômico. Então, o Z. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons em um núcleo. Ok? Então, aqui, ó, logo abaixo, você tem um número atômico, né? Você coloca o símbolo e logo abaixo do símbolo, o número atômico. E aqui, ó, acima você coloca o número de massa. O número de massa, ele é igual a soma de prótons mais nêutrons de um núcleo. Tá ok? Só que esse A também pode ser entendido como a soma do número atômico, porque o número de prótons é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Tá ok? Então, quando se diz assim, existem três tipos de classificação. Você tem o isótopo, o isóbaro e os isótonos. Então, vamos avaliar qual todas essas alternativas aí. Então, ó, letra A, ele quer a opção correta, né? É bom sempre destacar. Letra A, 1 e 3 são isótopos. Então, 1 e 3, né? Isótopos. Lembra, para ser isótopo tem que ter o mesmo número de prótons. Para ser o número mesmo de prótons, tem que ter o número atômico igual. Então, aqui o Z é igual a 19 e o Z aqui é igual a 18. Então, meu amigo, aqui não pode ser um isótopo. Então, já que a gente já coloca como falso. Deixa eu só aumentar aqui, viu, gente? Um pouquinho essa caneta. Espera aí. Agora. É só um pouquinho. É o traço que a gente vai aumentar. Pronto, melhorou, né? Fica mais firme. Aí B e... Letra B. 3 e 4. 3 e 7, né? 3 e 7 são isóbaros. Para ser isóbaro, né? Tem que ter o mesmo número de massa. Então, ó, 3 e 7 são isóbaros. Aqui é 40 o número de massa e aqui é 40. Então, correto, né? Letra B. 3 e 7 são isóbaros. Agora, vamos ver aqui. 5 e 7 são isótonos. 5, aqui, ó. E 7 são isótonos. Veja só. Para ser isótono, né? Você precisa que a diferença entre... Deixa eu pegar aqui a borracha. Então, para ser isótono, você precisa que a diferença entre a quantidade de nêutrons, né, seja igual, tanto do 5 como do 7. Para calcular o número de nêutrons de um núcleo atômico, você vai pegar o de cima, o A, menos o Z. Aí você vai ter a quantidade de nêutrons. Nesse caso aqui, vamos lá. Seria o que? Cloro, né? Aí 17 menos 37 menos 17. O A aqui seria... O A não, né? O N, o número de nêutrons aqui seria 37 menos 17, que dá 20, né? E aqui, ó, 40 menos 20, que dá 20. Então, o número de nêutrons é igual, né? Se é igual, isótonos, N, né? O número de nêutrons é igual
É só para decorar, né? Então você aí pode afirmar com certeza que a letra B é a correta, porque 3 e 7 são isóbaros, tem o mesmo número de massa, 40, 40. E 5 e 7 são isótonos. Aqui é 20, de cima menos e de baixo. De cima menos e de baixo dá 20. 20 e 20, então são isótonos. Então a letra B. A gente pode dar uma checada, né, no restante. Letra C, 2, 4 e 6 são isótopos. Ó, isótopos. Usei aqui 8, usei aqui 8 e usei aqui 8. Correto, né? Mas vamos ver aqui. 3 e 7, né? São isótonos. Para ser isótonos, eles precisam o quê? Ter o mesmo número de massa. Aqui, ó, 40 menos 18 vai dar 22, né? Isso. E aqui o N é 20, então já não pode ser. Então aqui é falso. Letra D, 2 e 3 são isótonos. Se é isótonos, tem o mesmo número de nêutrons, 2 e 3. 16 menos 8 dá 8. 40 menos 18 dá 22. Então tá errado. Tá ok? Então não são isótonos. 2 e 4 são isótonos novamente, né? 2 e 4. Ó, 16 menos 8, de cima menos o de baixo. Aqui dá 8. E cadê? 4, né? 17 menos 8 dá 9, né? Isso. Então não pode ser também isótono. Então seria isso, gente. A primeira questão, né? Essa questão que mexe com o conceito de isótopo, isótono e isóbaro. Então revisa aí esses conceitos. Levando em conta a existência de 3 isótopos de hidrogênio. Então a gente tem aí 3 isótopos, né? Aqui é 1, viu, gente? Então, ó, 3 isótopos. Número atômico 1, número atômico 1 e número atômico 1. Então são isótopos mesmo. E apenas um isótopo de oxigênio, o número de nêutrons impossível, então que não é possível de se encontrar numa molécula de água é. Então bora desenhar aí, né? Primeira coisa, você tem um oxigênio, número de massa 16, número atômico 8, número de nêutrons vai ser 16 menos 8, que isso vai dar 8. Tá ok? Mas veja, aqui, deixa eu escrever aqui, esses 3 isótopos. Aqui é 1, 1 e 1, são isótopos. Aí aqui é 1, aqui, na verdade, só tem, é isso mesmo. Aqui é 2 e aqui é 3. Ó, o N aqui, ele vale quanto? 0, né? 1 menos 1 dá 0. Então aqui tem 0 nêutrons. Aí é o prótio. Tem alguns autores que nomeiam esse isótopo do hidrogênio que não tem nenhum nêutron de prótio. Aqui você tem 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Aí seria o deutério, porque tem número de massa 2. E aqui seria, o N seria igual a 3 menos 1 dá 2, né? Deixa eu destacar aqui numa cor diferente. Então azul aí. Então o número aqui, o N. Pronto. Deixa eu voltar a cor vermelha. Pronto, né? Então vamos lá, né? Então a gente já sabe, né? A quantidade de nêutrons de cada elemento químico é envolvido, né? Uma molécula de água é formada por quem? Um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio só pode ter no máximo, por essa combinação aí que ele deu, 8 nêutrons. O N aqui é 8. E o que? O trítio, né? Vamos pegar o maior, que é o impossível. O maior seria quem? Aqui o N seria 2. Aqui, ó, vamos pegar o trítio. É como se o trítio formasse as moléculas, né? Tivesse nas moléculas. E aqui o N seria 2 também.
Ó, eu tô pegando esse N e colocando aqui. Por que eu não vou pegar N0? Porque aí é a chance mínima, né? Então, qual a quantidade, né, de número de nêutrons que você encontra numa molécula? 8. É isso? 8 com 2 dá 10, com 2 dá 12. No máximo 12, né? Então, qualquer número maior do que 12 é impossível. Tá ok? Qualquer número menor do que 12, guardando, bora ver, ó. Se fosse com, eu peguei com o trítio, aqui ó, o número de massa aqui é 3, deixa eu colocar numa cor aqui, pra gente diferenciar isso. Ó, então aqui o trítio é 3 e 3, aqui eu vou pegar com o prótio, número de massa, então aqui vai ser 1 e 1. Eu coloquei aqui embaixo o número de massa, mas era para colocar em cima, mas tudo bem. Então aqui ó, aqui o número de nêutrons seria 0 e aqui o N igual a 0 e aqui 8. Então ó, o número mínimo de nêutrons seria o que? 8, eu só iria contar com 8 nêutrons do oxigênio e no máximo 12. Então qualquer número entre 8 e 12, né, seria possível. E o impossível seria o quê? Números ou menor do que 8 ou maior do que 12. Não tem, nas letras aqui não tem nenhum número menor do que 8. Agora maior do que 12 tem. Então seria isso aqui, ó. Letra E. É o impossível. Essa questão é massinha para você raciocinar bem, né? Terceira questão. Vamos lá, terceira questão. Sabendo que os átomos Y, aí não diz o elemento, e argônio são isótopos, ó, isótopos P de próton, pode-se afirmar que o número de massa de Y é igual a, então vamos ver aqui, então eu tenho esse Y, 2x, aqui igual a x, e o argônio, aqui é 40 e aqui é 18, se eles são isótopos, o x aqui, ó, esses dois valores aqui são iguais, então x é igual a 18, então o x aqui é 18 também, igual a 18, aqui é 18, é 18, por quê? Eles são isótopos, tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, então se o x é igual a 18, só é substituir, né, aqui ó, então 2x vezes 18, que dá 36, não é isso? Então o número de massa aqui ó, do Y seria o que? 36, letra D. Próxima questão. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Isso aqui é ótimo também, tem uma questão parecidíssima na prova. Marque que eles são isóbaros, ó, o A, eles têm o mesmo número de massa, então ó, se eles têm o mesmo número de massa, o número de massa aqui do A é 5x e aqui é uma expressão 4x mais 8. E o Z aqui é igual a 10 mais x e o Z aqui 11 mais x. Então o que é que você vai fazer? No mesmo, se eles são isóbaros, o mesmo número de massa, 5x igual a 4x mais 8. Então vamos descobrir o valor de x. Equação do primeiro grau. 5x menos 4x igual a 8. Então aqui dá x, né? Porque 5 menos 4 dá 1. Então x é igual a 8. Determina o número atômico e o número de massa do... Pronto. Então a gente já descobriu o valor de x. Então ó, no elemento A, no lugar de x você coloca 8. 8 vezes, ó, 5 vezes x. Quem é x? É 8. E 10 mais 8. Ok. Então isso aqui vai dar A igual a 40, né? 8 vezes 5 dá 40. E aqui dá 18. Tá ok? Deixa eu ver mais. Então aqui ó, o A é igual a 40 e o Z é igual a 18. Elemento B. Vamos lá. B.
Então 4x no lugar de x eu coloco o quê? 8 mais 8. E aqui embaixo, ó, 11 mais 8. Aí isso aqui vai dar o quê? 8 vezes 4, 32, né? 32 com 8 dá 40. E aqui é 11 mais 8, né? Dá 19. Eu até assim cometi uma redundância aqui, né? Ele está dizendo eles são isóbaros. Se eu descobrir o valor de A aqui, então aqui também seria 40. Não precisaria nem calcular, né? Então seria isso, os valores, ó. O número de massa 40 e o número de massa aqui 18. 40 porque eles são isóbaros e aqui 19, o número atômico. Pronto. Tem 3 questões na prova sobre isso. Eu acho que essas questões aí foram suficientes para relembrar, né, as questões, né, nossas, que vão ser cobradas na prova. Eu vou fazer uma breve aqui revisão sobre modelos atômicos, né? Tá invertido o slide aqui, mas tudo bem. E na prova vai ser cobrado esses 5 modelos atômicos. Modelo grego, Demócrito e Leucipo, é aquele modelo, né, idealizado pela filosofia. Não é um modelo científico, é um modelo filosófico. Foi baseado na lógica e na razão. Mas a ideia era o quê? Que a matéria era composta por pequenas partículas, não necessariamente redondas, né? Mas seriam pequenas partículas, segundo os gregos. Então seria átomo. Essa partícula seria indivisível. Já o químico Dalton, né? John Dalton, em 1808, relançou essa ideia de átomo indivisível, significa a palavra átomo, e propôs que a matéria era composta por essas partículas. Só que Dalton fez experimentos baseados nas leis ponderais, a lei de Lavoisier, a lei de Proust, e também desenvolveu a própria lei dele, a lei de Dalton, né? Aí veja o que é que ocorre aqui. Quando você tem Dalton, você considera que o átomo é esférico, indivisível, maciço, tá ok? E átomos do mesmo elemento químico têm o mesmo peso. E átomos de diferentes elementos químicos têm o mesmo peso. Diferentes pesos, né? Por exemplo, átomos de oxigênio, vamos dizer aqui, átomos de argônio, eles vão ter o mesmo peso, o mesmo tamanho. Já átomos de potássio, deixa eu colocar aqui potássio, eles vão ter o mesmo peso e o mesmo tamanho. Agora, átomos de argônio e átomos de potássio têm diferentes pesos e diferentes tamanhos. Essa é a principal conclusão de Dalton sobre o modelo. Só que, em 1903, Thomson acaba com essa ideia de átomo indivisível. Lembrando, Dalton dizia que o átomo era indivisível. Então, o Thomson, ele lançou um modelo dele, baseado em experimentação científica, e propôs que o átomo, ele não tinha forma, apesar que aqui está sugerindo que é uma forma esférica, mas o átomo não teria uma forma definida. Mas ele diz que o átomo é uma pequena partícula que pode ser dividida. Em quê? Pode ser dividida em pequenas, né, partículas subatômicas, menores que o átomo. Então aqui seriam as cargas negativas, ó. Cargas negativas. Então o átomo, ele tem cargas negativas e tem uma carga positiva. Essa carga positiva está dentro do átomo e a carga negativa está na superfície do átomo, conhecido como modelo de Pudim de Passas. Ok? Em 1911, Rutherford lança o modelo dele, que é um modelo planetário, né? Onde ele acredita que o átomo tem um núcleo. Esse núcleo contém partículas, prótons principalmente, e nêutrons, apesar que Rutherford não descobriu os nêutrons ainda. Depois é lançado a ideia da eletrosfera, onde tem os elétrons com carga negativa. Esses elétrons estão girando em torno do núcleo, atraídos pelos prótons, né? Então é o sistema planetário. O núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera, ok? É como se o núcleo fosse do tamanho de uma ponta de alfinete
e a eletrosfera fosse do tamanho de um campo de futebol. Então você coloca aquele núcleo no centro da bola, tamanho da ponta de alfinete, e você tem a eletrosfera, né, do tamanho do campo da arquibancada, né, do campo de futebol. Só que esse núcleo é muito maciço e indivisível praticamente. Depois ia se provar que não. Mas qual é o problema aqui? O problema é que, segundo a teoria da física clássica, essa carga negativa atrai essa carga positiva. E, segundo a física clássica, isso com o tempo iria provocar o quê? Deixa eu só fechar aqui, viu, gente, a janela. Senão fica um barulho ensurdecedor. Pronto. Então, assim, essa atração entre carga positiva do próton com a carga negativa do elétron iria provocar um colapso, que não foi observado. Então, o seu aluno Bohr pegou esse modelo e aplicou os princípios da mecânica quântica, né? Ele propôs, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pronto. O que foi que Bohr, né, na verdade, propôs para resolver esse problema do modelo atômico do seu professor? Os elétrons se movem em uma órbita, os quais são chamados de estados estacionários. Ao absorver energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Ó, aqui você tem um núcleo do átomo de Bohr. À medida que você vai se afastando do núcleo, você vai ter as camadas K, L, M, N, O, P e Q, ok? Então, à medida que você vai se afastando do núcleo, essas camadas vão aumentando, né, de níveis de energia. É como se o átomo, eu digo assim, eu costumo fazer uma comparação, é como se o átomo fosse uma cebola, né? No centro dessa cebola, você tem um núcleo, ok? Só que esse núcleo, ele tá assim, ao seu redor existem cascas. Que cascas seriam essas? As camadas eletrônicas. E os elétrons estariam ali naquelas cascas, né, da cebola. Então seriam as camadas eletrônicas. À medida que você vai se afastando perto do núcleo, o nível de energia vai aumentando. Então a camada K tem um nível de energia, sei lá, 10. A camada L tem um nível de energia 20. A camada M 30. E assim por diante, viu, gente? Então é um modelo que na verdade resolveu o problema de Rutherford. Por quê? Ele afirmava que os elétrons estariam aqui, ó, se movem em uma órbita, só que essa órbita é estacionária, ela não é aleatória, sempre vai estar aqui, ó, nesse nível. Agora, ao absorver energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Digamos que eu queira mover esse elétron da camada K para a camada L. Como é que eu iria fazer isso? Eu teria que doar energia ao sistema. Então esse elétron iria absorver essa energia, tá ok? Aí quando absorve energia, o nível de energia do elétron aumenta, saltando para a camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando o elétron emite energia. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas acomodam um número determinado de elétrons e são designados pela letra K, L, M, N, O, P e Q. O que é que ele está dizendo aqui? Tem as camadas, né? Só que o elétron salta de um nível mais interno para um mais externo. Ele tem que absorver energia. Agora, isso causa uma instabilidade. Uma instabilidade em termos de quê? O elétron ele vai tentar voltar à configuração anterior, né? Na verdade, vamos dizer assim, não é o elétron, o átomo. Quando ele está nesse estado aqui, ó, bonitinho, todos os elétrons nos seus níveis de energia, a gente chama estado fundamental. Estado fundamental, tá ok? Do átomo. Agora, quando eu dou energia para os elétrons,
ocorre uma transição, né, de níveis de energia. No caso aí está ocorrendo a transição, que eu estou propondo a transição da camada K para a camada L. Ok? Isso vai causar uma certa excitação, a gente chama. O átomo vai do estado fundamental para o estado excitado. Então, só que esse estado excitado ele é instável em termos de energia. Então, o átomo tende a voltar ao seu estado fundamental. Ou seja, nesse tipo de transição aí, a camada L, o elétron que foi transferido da camada K para a camada L, ele tenta voltar para a camada K. Ok? Então, ele tenta voltar para o estado fundamental, que é o estado mais estável. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que dispensar energia. Ele não absorveu energia da camada K para a camada L, ele vai ter que liberar essa energia em excesso. Aí ele libera essa excesso de energia na forma de fótons. Esse conceito de fóton foi introduzido, na verdade, por Albert Einstein, tá ok? Então, o fóton é vamos dizer assim, é um comportamento que a luz adota. Então, o átomo, ele dispensa energia na forma de luz. Traduzindo, só para a gente não complicar muito, viu, gente? Porque esses conceitos de física quântica, mecânica quântica, né? Eu estou dizendo a vocês, sim, a questão dos conceitos de quântica aqui. Qual é o conceito quantizado aqui? É que os elétrons aqui estão em níveis quantizados, né? Eles estão em níveis específicos de energia e não aleatórios. Isso é o conceito fundamental da física e da mecânica quântica, né? É isso, fundamental. Então, quando ocorrem essas transições, o elétron absorve energia. Quando ele no caso, volta para as camadas mais internas, ele tem que dispensar energia na forma de fótons. Os fótons são partículas, né? Segundo Albert Einstein, são partículas na forma de luz, né? Ou de radiação, né? O conceito de luz e radiação é muito similar. Então, o modelo atômico de Bohr, ele é um modelo, na verdade, que utilizou a mecânica quântica para explicar alguns fatores. Mas esse modelo não é o modelo definitivo do átomo, ok? Mas foi o primeiro modelo a utilizar os conceitos de mecânica quântica. A gente revisou, né, bastante essa questão e agora vamos fazer questões, né? A figura abaixo foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio no estado fundamental, segundo o modelo de Rutherford Bohr. Então, o modelo de Bohr muitas vezes é atribuído ao Rutherford Bohr, porque o modelo de Rutherford Bohr é como se fosse uma mistura, né? O Bohr, para resolver os problemas do Rutherford, introduziu conceitos de mecânica quântica e foi bem sucedido. Só que tem, o modelo de Rutherford Bohr, na verdade, ele é mais aplicado para o átomo de hidrogênio. Para átomos com um número atômico diferente de 1, ele não é tão aplicável, ele não explica uma série de fenômenos. Vamos lá. Então, aqui tem um átomo de lítio. Você tem, a legenda diz, essas partículas em preto são elétrons. Então, ele tem 3 elétrons. E tem quantos prótons? Partículas em branco, 1, 2, 3. Então, Z aqui é igual a 3. E aqui você tem quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4. Então, se eu somar o número de nêutrons, que é 4, mais o número atômico, que é 3, eu vou ter um número de massa igual a 7. Quantos elétrons eu tenho? Esse E de elétron é menos 3 elétrons. 1, 2, 3. Então, eu tenho o núcleo e tenho as camadas aqui. Aí eu tenho a camada K, eu tenho a camada L e eu tenho a camada M. Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número de... Veja. Vamos lá, né? Nêutrons no núcleo. Olha, na verdade, você não tem como nem dizer nem que sim, nem que não, né? Partículas no núcleo, elétrons por camada, né?
Partículas na eletrosfera. Partículas na eletrosfera. Essa questão aqui tá meio mal colocada, né? Eu acho que eu esqueci de copiar alguma coisa, porque partículas, nêutrons no núcleo, ele quer a alternativa incorreta. Não necessariamente o número de nêutrons tem que ser igual ao número de prótons. Já começa por aí. Partículas no núcleo. Então, eu tenho prótons e nêutrons. Tá, ok. Se for um átomo neutro, né? O que é átomo neutro? É aquele átomo cujo número de prótons é igual ao número de elétrons. Aparentemente, pelo que eu estou entendendo aqui, no seu estado fundamental, se é no estado fundamental, você necessariamente teria o número de prótons igual ao número de elétrons, né? Então eu tenho quantos prótons aí? Eu tenho 3, né? Quantos elétrons? 3. Então tá correto. Elétrons com camada, partículas na eletrosfera. Essa questão eu acredito que eu copiei aqui e faltou alguma informação. Ou faltou a letra E, né? Então não dá pra gente resolver ela. Mas foi boa para ilustrar essa questão, né? Das camadas, do estado fundamental. Não tem como você ter uma transição aí. Estou pensando em outras possibilidades. Pera aí. Eu sei o que é aqui. Vamos lá. É porque é o seguinte. Essa questão eu copiei, mas ela não... Para vocês, ela não vai ser cobrada não. Porque é o seguinte. O lítio, número atômico 3. Aí a distribuição eletrônica dele seria 1s2, 2s1. Então, na primeira camada ele teria que ter 2 elétrons. E ele só tem 1. Se ele está no estado fundamental, teria que ter 2 elétrons. Então, teria que ser 2 bolinhas aqui, ó. E não teria essa camada M, não. Tá entendendo? Então, seria a letra C. Mas esse assunto a gente só vai ver mais para frente. Tá ok? Quinto, né? São questões parecidas com a prova agora. Identifica as alternativas corretas. Então ele quer a correta. Em conformidade com o modelo atômico de Bohr, a energia do elétron, né, em um átomo é quantizada, restrita a certos valores, né, em determinados valores. Verdadeiro, né, gente? O átomo de Bohr, aqui, ó, essas camadas eletrônicas, os elétrons têm determinados níveis de energia, né? E eles não podem, de forma aleatória, invadir, né, uma camada ou outra, né? Só se você fornecer energia, né? Então, verdadeiro. Aí 2. Os elétrons, segundo o modelo de Bohr, estão continuamente mudando de órbitas, desde que suas velocidades escalares permaneçam constantes. Errado. Ele só muda de órbita se você fornecer energia. Os elétrons, de acordo com o modelo atômico de Bohr, descrevem órbitas circulares bem definidas ao redor do núcleo, exceto para os átomos externos, que descrevem órbitas elípticas. Isso aqui Bohr não afirmou não, hein? Não afirmou não. Isso aí foi outro cientista, Sommerfeld, né? Que ele fez esses cálculos de órbita. Então assim, isso aqui tá errado, hein? A energia do elétron em uma órbita permitida depende do valor de N. Exatamente. O que é o N? O número de... tem a camada K, camada L, M, N e assim por diante. Então o N é um número 1, aqui ó, N2, N3, N4, tá ok? Então esse N aqui vai indicar a quantidade de energia para cada uma dessas órbitas ou camadas, né? A energia do elétron em uma órbita permitida depende do valor de N, de acordo com o modelo atômico proposto por Bohr. Exatamente, então, verdadeiro. O princípio de Heisenberg consolidou de forma inquestionável a ideia de órbitas circulares permitidas
Na verdade, ó, gente, eu não vou comentar muito não, mas isso aqui é falso, hein? Porque o princípio de Heisenberg está falando sobre o princípio da incerteza. Isso é um assunto que a gente vai ver depois, ok? Aí, sexto, ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou as seguintes definições. Tá. Modelo atômico Dalton, características: átomo maciço e indivisível, né? Correto, né? Correto. Thomson, característica: elétron, carga negativa, incrustada em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Correto também, né? Rutherford, características: elétron de carga negativa em uma órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios e de suas energias dos elétrons. Correto também, né? Bohr, elétron de carga negativa em uma órbita em torno do núcleo central de carga positiva. Apenas certos valores dos raios das órbitas e de energia são possíveis. Correto, né? O número de erros cometidos pelo estudante: 0. Letra A. O modelo atômico de Bohr afirma que, então, sétimo, né? O modelo atômico de Bohr afirma que átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número de prótons. Letra A. Átomos de segundo Bohr, né? Átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número de prótons. Bohr não afirmou isso não, hein? Existem diversas espécies de átomos também, ele não afirmou isso não. O átomo é uma minúscula esférica maciça. Os elétrons têm energia quantizada. Correto. Os elétrons estão em camadas. O átomo possui uma região central minúscula de carga positiva. Só para a gente ver quem é que afirmou essas coisas. Átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número de prótons. Se você fosse considerar aqui, seria Rutherford. Na verdade, essa afirmação nem é tão correta, mas vamos dizer assim, que no modelo de Rutherford você vai ter essa noção de próton, né? Próton é um número atômico. Existem diversas espécies de átomos. Aqui é Dalton. O átomo é uma minúscula esfera, né? Dalton também, que é um L. Os elétrons têm carga quantizada, Bohr. O átomo possui uma região central minúscula de carga positiva. Então seria Rutherford. Oitavo, há 30 anos, o diamante e o grafite eram as únicas formas alotrópicas do carbono. Então, deixa eu só fazer uma revisão aqui sobre a alotropia, né? A alotropia, gente, é quando você tem substâncias simples formando diferentes substâncias. Aí, quais são os temas mais cobrados de alotropia, né? Os casos mais cobrados de alotropia. A alotropia do carbono é uma das, né? O carbono, ó, ele pode formar o grafite, que tem essa estrutura aqui, ó, tetraédrica, ok? Por isso que o diamante ele tem um material mais duro que existe, produzido pela natureza, até onde eu sei, né? Aí você tem o grafite, que também é carbono, ó. Isso aqui, ó, esses pontinhos são tudo átomos de carbono, ó, pontos. Então, o que é que muda do diamante para o grafite? O arranjo, né? Os átomos de carbono no grafite estão organizados em folha. Por isso que o grafite, por causa dessas folhas, o grafite é utilizado como lubrificante. E aqui você tem, ó, uma estrutura tetraédrica, ok? Você tem o fullereno, ok, que é átomos de carbono também, chamada bola de futebol, né? Você tem, ó, o fullereno 60, são 60 átomos de carbono, e o fullereno 70 é uma bola de futebol troncha, né? Só uma diferença, aqui forma
Ah, mas mas aqui, ó, no Fullerene 60, você tem pentágonos, né? Só pentágonos, ó. Até onde eu tô vendo. Tem pentágono aqui, não. Você tem uma mistura, né? Pentágonos com hexágonos. Aqui é a mesma coisa. Pentágonos com hexágonos. Só o que muda aqui é que aqui é 70 átomos de carbono. E aqui, ó, 60 átomos de carbono. E você tem um nanotubo de carbono, né? Forma essa estrutura 3D, que é um tubo mesmo, só com átomos de carbono. Então, ó, veja, substância simples, tem que saber o que é uma substância simples. Substância simples é aquela substância que é formada por um único tipo de átomo. Substância composta é aquela substância formada por diferentes tipos de átomo. Então, a alotropia é isso. Uma substância simples que adota diferentes arranjos geométricos, formando diferentes substâncias. Outro caso aqui, ó, a alotropia do enxofre. Então, o enxofre, quando adota enxofre S8, né? Ele adota essa forma aqui, né? Geométrica. Essa forma geométrica eu me esqueci, viu, gente? Com sinceridade. É uma forma cristalina. Tá ok? Tem a forma cristalina e a não cristalina. A cristalina seria essa aqui, né? Enxofre rômbico e enxofre monocíclico. Monoclínico. Olha, no ensino médio, essa questão de cristalina, a gente não vai discutir muito não. O que é cristalino e o que não é, né? Mas não é pela cor não, hein? Porque você vê que é cristalino que parece um cristal. Não é bem assim. Isso aí depende de técnicas avançadas, tá ok? Mas a gente tem que conhecer, né, que o enxofre pode adotar uma forma geométrica ou outra. Tem outras formas geométricas que o enxofre adota. Então, outro caso de alotropia. Por quê? É o átomo de enxofre com diferentes arranjos. Aí você tem a outra forma, o estanho branco e o estanho cinza. Ó, um exemplo, né, de elemento químico que sofre alotropia é o estanho. Ele pode se organizar em uma estrutura tetragonal de corpo centrado, imagem à esquerda, esse aqui, ó, denominado estanho branco, ou em uma estrutura cúbica semelhante a diamante, esse aqui, ó, estanho cinza. Aí vê essa forma aqui cinza do estanho, ela tem uma certa dureza. Já a forma branca, ela parece um pó, não forma um material consistente. Aí vê a transformação do estanho cinza leva a uma expansão no volume em aproximadamente 27%, culminando na desintegração do material, apesar da temperatura de transição ser 13,2. V. Então existe uma transição, né, do estanho cinza para o estanho branco, tá ok? E essa transição ocorre por volta de 13,2 graus. Se o material for só de estanho, tem que ser só estanho puro. O estanho cinza, ele parece uma estrutura de diamante, então ele é duro. E o estanho branco não tem essa estrutura igual de diamante, então ele seria um pó. Então essa transição, pode ocorrer uma transição, hein, do cinza para o branco. Aqui temperatura 13,2 graus. Isso é um problema, sabe por quê? Se você pegar um país muito frio, como a Rússia, que lá dá temperaturas negativas, fácil. Então o estanho cinza vai se transformar em estanho branco com uma certa facilidade, né? Então digamos, você fez um botão de estanho. Esse botão, quando der 0 grau, 0 grau, ele vai se esfarelar, porque ele se transformou em estanho branco. Então, isso ocorreu já, hein? Se alguém já estudou história, sabe que Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia no inverno. Vê que loucura! Você lançar um exército no inverno contra um país inimigo, né? É loucura, mas às vezes o poder cega as pessoas. Fala-se, não sei se é verdade e até que ponto isso é verdade, que os soldados de Napoleão usavam botões nos seus casacos de estanho. Então, quando eles invadiram a Rússia, em pleno inverno russo, os casacos começaram a ficar sem botões, né?
Isso poderia ter derrotado com certa facilidade o exército napoleão. Mas isso aí, pela lógica, não é verdadeiro não, porque o pessoal poderia amarrar, né, o casaco com outras coisas. Então, a outro caso, né, de alotropia, né, você tem o ferro, né, aí você tem o ferrita, a austenita e a ferrita. Aí você tem a ferrita alfa, a austenita gama e a ferrita delta. Então isso aí, ó, é o ferro, no caso, Fe. Só que ele está organizado de diferentes formas geométricas. Ó. Então, isso aqui são átomos de ferro, esses pontos. Então você forma a ferrita alfa, a ferrita gama, a austenita gama e a ferrita delta. Então veja que é o mesmo átomo. Só pra gente, ó, pra quem não entendeu o que é alotropia ainda. Ó, primeiro eu só posso ter alotropia com substância simples. Então, ó, oxigênio, que é o próximo caso. Oxigênio e ozônio, substância simples. Com a água H2O não posso ter alotropia, porque é uma substância composta formada por oxigênio e hidrogênio. Veja que nos casos anteriores eu só mostrei substâncias simples. A alotropia do ferro puro, né? Então, ó, o ferro puro, temperaturas acima de 912 graus, o ferro apresenta na forma alotrópica. CCC, isso é o arranjo geométrico. Acima de 912 até 1394, ele tem a outra forma, né? CFC. E acima de 1394 a 1538 é CCC. Isso é importante para a indústria, essas formas alotrópicas do ferro, porque tem algumas formas aí que vai favorecer a formação de aço. Tá vendo que o conhecimento de química. E a última forma, né, que é mais citada em alotropia, é a do oxigênio e o ozônio. O oxigênio é esse gás que está presente na atmosfera que nós absorvemos ele, né, e utilizamos no nosso metabolismo. E o ozônio, ó, é um gás violeta que está presente na alta atmosfera. Okay? Qual a diferença de um para o outro? Um átomo de oxigênio, mas todos os dois são substâncias simples. Então o arranjo também muda, né? Então é um caso de alotropia. Então veja, gente, com essas questões aí você consegue fazer a nossa prova com tranquilidade. Ficou faltando ainda eu fazer uma revisão com leis ponderais. Aí eu vou gravar uma videoaula e vou disponibilizar. Então eu vou encerrar por aqui. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.